eu vi que o que eu tinha na faculdade sobre oncologia era a pontinha do iceberg do que é esse mundo muito complexo. Sobrepeso e obesidade, ele acaba sendo um fator de risco aí pro câncer de mama. Mas eu tenho pacientes que têm uma perda de massa muscular, principalmente muito intensa durante o tratamento. Uma vida saudável com alimentação, atividade física, isso sim reduz o risco de câncer de mama. Aquele paciente que perdeu massa muscular, muito provavelmente ele vai ter que ter um acompanhamento um pouco mais prolongado. Alimentar e nutrir são coisas completamente diferentes. Olá, meu nome é Larissa Venezian. O meu é Mari Mingotti. E esse é o Pod Mama. Hoje eu tô muito feliz de receber aqui uma nutricionista oncológica, a Caroline. Ela aceitou vir falar com a gente sobre esse assunto que é muito importante pra gente, que é a nutrição na oncologia. Ela é nutricionista, especialista em nutrição oncológica, é formada e trabalha na Camargo há 5 anos. E ela topou vir falar aqui com a gente. Obrigada, Carol. Bom dia, meninas. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui. Hoje vamos falar um pouquinho do câncer de mama e a nutrição, que a gente sabe que tem tudo a ver, né? Muito legal. Tô aqui com a minha parceira, Mari. Carol, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu e a Lari, quando iniciou esse projeto, a gente escolhe muito bem as profissionais que vão sentar aqui, porque não basta ser profissional, tem que ser humana. E a gente está muito feliz de você ter aceitado esse convite. Previamente, a gente já conversou seu currículo. Gente, ela é muito boa. E deu para sentir que é uma vocação. Ela escolheu, desde o início, ser nutricionista oncológica. Como que foi isso? Então, eu não tenho uma história romântica para falar sobre isso, né? Estudando para o processo de residência como um todo, quando eu pensei, né, em sair da faculdade, finalizar a graduação, eu vi que o que eu tinha na faculdade sobre oncologia era a pontinha do iceberg do que é esse mundo muito complexo. E aí eu estudava e eu falava, cara, é isso aqui que eu quero levar e fazer para minha vida. E eu tô aqui hoje. Ai, que legal. Vamos começar pela prevenção. É assim, qual a dieta, quais alimentos você indica para prevenção do câncer de mama? Se existe isso, como que funciona? Então, a gente tem sim alguns alimentos que eles acabam trabalhando aí na parte de prevenção, né? Então, eu consigo falar dos alimentos que são ricos em antocianinas, né? Que é uma pigmentação que dá a coloração de alimentos azuis, roxos e vermelhos, que a gente consegue encontrar em melancia, beterraba, por exemplo, repolho roxo, que eles acabam funcionando como um fator protetor. Consigo destacar também ômega 3, que a gente encontra nos peixes de águas mais geladas, né? Então, atum, salmão, fibras também é muito importante. Então, a gente consegue encontrar na parte das hortaliças, leguminosas, né? Que é a parte dos feijões, folhosos, cascas de frutas. Então, esses alimentos, eles precisam estar também linkados a uma alimentação saudável como um todo. Então, quando a gente fala da parte de prevenção, não adianta eu pensar em alimentos isolados ou substâncias. Eles precisam estar linkados dentro de um conjunto de uma alimentação saudável e também, o mais importante, a prática de atividade física, né? Então, hoje a gente tem evidenciado na literatura que o sobrepeso e obesidade, ele acaba sendo um fator de risco aí pro câncer de mama, né? Então, antes de pensar em substância, é legal a gente pensar no conjunto. Sim. E, Carol, hoje a gente tem um hábito que eu posso dizer que é muito ruim. A gente usa o comer como uma forma social, como uma forma... é gostoso, então eu vou comer. E a gente esquece do nutrir, que eu acho que o principal objetivo de tudo. É por isso que a gente come, é o nutrir. Dito isso, né, uma alimentação, um estilo de vida totalmente errado, ele traz pra gente algumas comorbidades. E a alimentação, ela traz algum risco, alguma alimentação errada pode trazer algum risco para o desenvolvimento de câncer de mama? Bom, se essa alimentação mais errada for uma alimentação crônica, então que o paciente, ele
faz uso diariamente, sim, ela tem um risco aumentado para o câncer de mama, pensando na parte de sobrepeso e obesidade principalmente. E aí eu não estou falando de um paciente que ele come pontualmente bem ao longo da semana e no final de semana ele sai para um churrasco com os amigos ou vai fazer uma feijoada com a família, porque isso tem um valor social agregado muito importante e precisa continuar tendo, né? Então, quando a gente fala vamos se reunir no Natal, Ano Novo, geralmente a gente tem a comida envolvida. Isso precisa continuar acontecendo desde a prevenção, diagnóstico, tratamento, mas a gente está falando de um consumo abusivo, de um consumo crônico. Não de tantos alimentos especificamente, né? Não de tantas substâncias, mas a sobrepeso e a obesidade. A gente está falando de uma alimentação mais exagerada, de vários alimentos, não um alimento isolado, mas é um conjunto de fatores. É pensando que a qualidade de vida, né, associada com alimentação, exercício físico, isso que vai influenciar na redução de risco para o câncer de mama ou no aumento desse risco, né? Pensando em prevenção. Isso, não se ele vai para um churrasco uma vez por mês. Até porque aqui, é o que a gente estava até falando no podcast com a doutora Eleni. Aqui no Brasil, a gente tem uma relação muito afetiva com a comida. Então, todo encontro de família vai ter comida, tem que ter uma comida envolvida, né? Até na casa da tia, se você não comer, ela vai ficar ofendida, porque você não comeu o bolo que ela fez, a comida. Então, não é uma coisa extrema, né? Pensando numa qualidade de vida. Acho que pensando em prevenção, a gente pode resumir assim, né? Tendo uma vida saudável com alimentação, atividade física, isso sim reduz o risco de câncer de mama. E até os estudos mostram que reduz em torno de 30%, né? O risco de câncer de mama em pessoas que têm vida saudável, né? Sim. E a gente não precisa praticar o terrorismo. Acho que isso é uma coisa fundamental. Fortalecer esses laços de que esses momentos são importantes. Então, a partir do momento que o paciente ele tem o diagnóstico, ele precisa muito do apoio da família. Sim. E muitas vezes o que ele consegue decidir, né, as condutas que ele consegue decidir da vida, é a parte da alimentação. Então, a gente precisa fortalecer, entender a importância que a alimentação dele tem na vida dele, né, da família como um todo e fortalecer esses laços. Pensando numa questão de prevenção, né, Carol? Porque até assim, na hora do diagnóstico, é tão difícil para o paciente, ele já tem tanta coisa para lidar, do que a gente falar para ele, não, agora você precisa emagrecer 10 quilos, ele já está lidando com um caminhão de informações e inserir, às vezes, uma dieta restritiva na vida desse paciente não vai ser o ideal, né? Sim, a gente pensa que são muitas mudanças acontecendo ao mesmo tempo, né? E às vezes a gente querer instituir essa mudança drástica de estilo de vida, de uma alimentação completamente restrita, ele não vai ser aderente. Mais uma vez a gente pensando que a gente está cuidando de uma pessoa, né? Não de uma doença. E o álcool? O álcool é bem polêmico. Então, a questão do álcool, a gente tem uma associação direta com o aparecimento do câncer de mama. E não só o câncer de mama, né? A gente tem parte de intestino, cabeça e pescoço também. E a nossa grande dificuldade com o álcool é que a gente não tem um consumo seguro, né? Então, a gente não tem uma quantidade que eu possa falar. Olha, até tanto por semana a gente consegue não ter esse risco. Ele, independente do consumo, da quantidade, ele vai apresentar um risco para câncer de mama. É o que eu vejo muito em fóruns de câncer de mama. Perguntas do tipo, tem uma quantidade segura de álcool? Gente, não. Não tem. Não tem, né? Então, o álcool é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de mama. E é bem elucidado na comunidade científica. E vários cânceres, né, Carol? Vários. Cólon, reto, orofaringe, hipofaringe. A gente tem até alguns outros alimentos que também têm uma associação, né? Como, por exemplo, carnes embutidas, carne vermelha. Mas, diferente do álcool, a gente tem uma quantidade segura. Né? Não das carnes embutidas, mas da carne vermelha, a literatura traz pra gente que eu posso consumir até 500 gramas por semana, que isso, inclusive, apresenta um fator protetor, diferente do álcool. Qualquer quantidade é uma quantidade. Acho que é legal também a gente ressaltar a questão da obesidade, né? Que aumenta o risco, né? Porque a maioria dos cânceres de mama são receptores hormonais positivos, né? Então, se você tem ali uma celulinha que já estava com um gatilho, já estava atípica, e você, às vezes, a obesidade, a produção periférica, né, de estrogênio,
faz com que exista um aumento de risco. Então, é sempre indicado você manter o IMC abaixo de 25. Então, acima de 25 a gente já tem um sobrepeso e acima de 30 a gente já tem uma obesidade. Os dois são fatores de risco. Uhum. E agora, acho que terminando esse assunto de prevenção, a gente pode entrar na questão do tratamento. Depois que o paciente teve o diagnóstico de câncer de mama, como você indica que seja assim a alimentação desse paciente? Assim, durante a quimioterapia, durante o tratamento como um todo? É uma coisa que eu aprendi durante a minha formação como professora, e é uma coisa que eu faço questão de replicar, é que o diagnóstico nutricional, ele precisa acompanhar o diagnóstico oncológico, né? Então, a maioria dos tratamentos, se não todos, eles têm efeitos colaterais que são de impacto nutricional. Então, vou falar de uma quimioterapia, por exemplo, que é um tratamento, né, mais sistêmico. A paciente, ela vai ter uma alteração de paladar, muitas vezes ela vai ter um ganho de peso, porque associado a gente tem muitos corticoides, ela vai ter uma alteração de hábito intestinal, e tudo isso a gente sabe que tem um impacto direto na vida social dessa paciente, né? E através da alimentação a gente consegue promover conforto, reduzir efeito colateral. Muitos efeitos colaterais, eles são inevitáveis, mas através da alimentação eu consigo ajudar o grau, né? Então eu consigo reduzir o grau de toxicidade desse tratamento. Isso pensando numa quimioterapia, por exemplo. Quando a gente vai falar de um tratamento mais local, então uma radioterapia, uma cirurgia, muitas vezes essa paciente ela vai precisar de uma cicatrização maior. E através da alimentação, através da nutrição, eu consigo ajudar o corpo dela a cicatrizar mais rápido. Então, assim, a nutrição, ela tem tudo a ver, né, com a parte aí do tratamento dessa paciente. E lembrar que a gente está tratando um paciente, não uma doença. Então, a gente precisa fortalecer com que essa paciente também veja a alimentação como um conforto. Claro que sem exageros, né? Então, uma coisa que a gente estava até conversando um pouquinho fora daqui é que as pacientes com câncer de mama, elas têm muito acesso à informação. Então, são pacientes que a gente vê que vai muito atrás. E, às vezes, elas acabam se dando conta, lidando com informações que não são tão verdadeiras. Né? E a gente vem também para desmistificar isso, que é muito importante nessa fase de tratamento. Uhum. E, Carol, você falou uma coisa, assim, mega importante, que eu acho que praticamente todas as pacientes que passam pelo processo da quimioterapia é a mudança do paladar. E isso aí afeta muito a qualidade de vida da paciente, porque ela já não tem mais prazer, até o sentir o cheiro da alimentação já não fica bem para ela. E como os alimentos podem diminuir essa mudança do paladar? O que a nutrição pode fazer para uma mulher que está passando pelo processo de quimioterapia? Além dos alimentos, a gente tem algumas estratégias nutricionais que auxiliam em praticamente todos os sintomas. Então, a gente precisa fortalecer, né, nesse caso mais específico, dela tentar fazer a redução do consumo de sal, porque às vezes acaba ficando muito acentuado, ela percebe uma modificação na questão do paladar e às vezes acaba aumentando a quantidade de sal e ela muitas vezes não sabe que é exatamente o sal que está alterando mais o paladar dela, né? Então, fortalecer o uso de ervas, fazer higiene bucal, então, que não tem uma relação, mas tem uma relação direta com a nutrição, né? Investir, procurar alimentos que tragam um conforto maior, porque a gente sabe que cada medicação é uma medicação, mas cada paciente é uma paciente, né? Então, às vezes, o grau dessa intensidade, desse efeito colateral é diferente. Às vezes, uma paciente que está fazendo o mesmo tratamento tem modificação de paladar para alguns alimentos e alguma para outros. Então, saber identificar isso com a paciente, fazer trocas alimentares, que é muito importante. Fortalecer também que muitas vezes essa alteração de paladar ela acontece para alimentos que são mais ricos em ferro, né? Identificar e procurar fazer trocas com essa paciente. Olha, fígado é uma carne que tem mais ferro, feijão, vamos tentar trocar, tentar reduzir, tentar tirar talheres de metal, que às vezes fortalece aquele gosto metálico na boca. Então, são algumas estratégias mais específicas que a gente acaba trabalhando com cada paciente. Em relação a esse edema, esse inchaço que o corticoide traz, tem alguma estratégia alimentar que a gente possa usar? Tem. Então, uma coisa que as pacientes têm é a preocupação com ganho de peso. Na quimioterapia, a gente vê que é muito comum. Então, é importante a gente trabalhar
Essa questão do conscientizar, né? Então, para elas, às vezes, o ganho de 3 quilos é muito preocupante, mas não exatamente normalizar, mas tranquilizar que isso faz parte do processo, que isso acontece, que muitas vezes não é um ganho de gordura, um ganho de hidratação. E o que a gente consegue fazer é a redução do consumo de sódio como um todo. Então, não estou falando só do sal de cozinha, mas às vezes aqueles alimentos industrializados, exatamente. Até os alimentos doces, ele tem uma quantidade exagerada de sódio, porque ele é um realçador de sabor. Né? Então, sorvete, biscoito, às vezes acaba tendo bastante. Então, identificar na alimentação daquela paciente o que é rico em sódio, né? E junto com ela tentando reduzir gradualmente e aumentar a ingesta hídrica. Isso que eu ia perguntar. Quanto que é o ideal para ingesta de líquido? Olha, para um paciente durante a quimioterapia, a gente fala em torno de 30 a 35 ml por quilo de peso. Então, a gente não tem um valor fechado. São 2 litros, são 3 litros. Isso vai depender muito do peso da paciente. E aí, a gente tem, por exemplo, o chá de hibisco, que ele ajuda também Ele é um diurético natural, né? Então, também é uma estratégia que a gente consegue utilizar. Claro que dentro de uma alimentação aí mais equilibrada. Então, não adianta o paciente tomar 3 litros de chá de hibisco e continuar com a alimentação rica em sódio. Então, são algumas trocas que a gente consegue trabalhar. Muito interessante. E a cicatrização? Assim, os pacientes perguntam muito no pós-operatório, o que que eu posso comer, o que que eu não posso comer. Tem aquela questão da carne de porco, camarão, que é muito inflamatório, né? Que é, não sei, acho que é... Fala um pouquinho a gente tem, né, esse estigma, a carne de porco, presunto, o ovo. Não, vai atrapalhar a cicatrização. Minha mãe mesmo tinha, né, Lari? Minha mãe mesmo perguntou. Quem nunca fez uma tatuagem? E também uma tatuagem. E aí, esses alimentos realmente atrapalham no processo de cicatrização? E tem outros que podem ajudar? Olha, esses alimentos especificamente, eles não atrapalham o processo de cicatrização. O que a gente orienta? O camarão, o ovo, as castanhas, eles são alimentos mais alergênicos. Então, por esse fato, às vezes a paciente ela tem uma alergia que vai atrapalhar o sistema imunológico dela como um todo. Mas é só você saber identificar. Eu não tenho alergia a camarão, não tenho alergia a castanhas, não é ele que vai prejudicar a sua cicatrização, né? A carne embutida, que eu lembro que tu comentou do presunto, não indicaria para ninguém, mas não pela cicatrização, mas pelo contexto da alimentação como um todo. E sim, existem alguns suplementos que ajudam nesse processo de cicatrização. Então, pensando no básico, tentar aumentar o aporte de proteína, aí a gente consegue pensar nas carnes, leite derivados, que também não atrapalham a cicatrização, castanhas, né, se o paciente não for alergênico, feijões, tudo isso é rico em proteína. A proteína, ela vai ajudar esse processo de cicatrização e hoje no mercado a gente tem alguns suplementos que a gente indica no pós-operatório para potencializar esse processo de cicatrização. Mas não são todas as pacientes que são indicadas ao uso, é por um momento muito específico, então, principalmente para tratamentos mais locais, então, cirurgias maiores, onde a gente faz reconstrução mamária, e a radioterapia, por exemplo, também, que a gente lida com muito a radiodermatite, né, então a gente consegue utilizar também. E lembrando que para cicatrizar, a nossa pele precisa estar hidratada, então a gente precisa novamente pensar na questão da hidratação. Me veio agora uma coisa, suporte nutricional pré-operatório, tem alguma indicação? Que eu vejo alguns pacientes fazendo lá, assim, mais da parte de cirurgia geral, com a gente não muito, mas assim, eu vejo acontecer quando o paciente é mais subnutrido, desnutrido, assim, se é importante passar com o nutricionista para fazer esse diagnóstico nutricional antes da cirurgia. Sim, isso é um assunto muito importante, que a gente fala da imunonutrição. Então, praticamente todos os pacientes que vão passar por cirurgias maiores, eles são indicados, né? Mas a paciente, ela não tem uma subnutrição, como você comentou. Mas ela vai passar por um estresse grande, né? Então, a cirurgia pro corpo, ela é um estresse. Então, precisa fazer o encaminhamento para o nutricionista. A gente vai aplicar todo o protocolo para imunonutrição. Então, são alguns cuidados, alguns suplementos que essa paciente usa por um período pré-cirurgia e pós-cirurgia. Então, a gente consegue fazer aí esse acompanhamento completo. E a literatura traz pra gente que a gente tem uma boa resposta, tanto no intraoperatório, então são pacientes que têm cirurgias
bem mais sucedidas, uma cicatrização e uma recuperação pós-operatória muito mais importante. Então, a gente vê que o cuidado alimentar, ele acontece antes do próprio procedimento. Sim. Uma coisa que, né, pela sua fala, a gente ressalta que a importância do trabalho multidisciplinar. Ele tá em tudo. Normalmente, né, as pessoas normais, elas não se atentam à alimentação antes de um diagnóstico de câncer de mama. E após? Depois daquele momento que a mulher já está em remissão. Carol, como que fica a parte nutricional? Se ela já tem esse acompanhamento multidisciplinar, já tem esse incentivo durante o tratamento, creio eu que posterior a isso, ela vai se adaptar e vai querer manter como estilo de vida, como deve ser. Mas qual que é a parte fundamental da nutrição pós o tratamento? A todas as pacientes, elas precisam de um acompanhamento nutricional pós-tratamento e o período, isso vai depender muito de como foi o tratamento. Então, a gente tem pacientes que não têm tanto impacto nutricional durante o tratamento, isso vai depender muito do protocolo, né, de que ela faz, de como ela se comporta, mas eu tenho pacientes que têm uma perda de massa muscular, principalmente muito intensa durante o tratamento. Então, a gente vai ter que trabalhar com cada caso a depender do que aconteceu durante esse tratamento. É uma paciente que está fazendo um protocolo de quimioterapia que não tem tantos sintomas, mas ela deseja ter uma redução de gordura corporal. A gente vai trabalhar isso junto com ela, né, durante toda a jornada, que isso pode acontecer sim durante o tratamento, desde que seja muito bem acompanhado, para ela não perder massa muscular, né, de forma igual ou até pior. Mas aquele paciente que perdeu massa muscular, muito provavelmente ele vai ter que ter um acompanhamento um pouco mais prolongado, porque a gente vai ter que reabilitar, né? A gente vai ter que devolver esse paciente para a sociedade mais ativo, com ganho de massa muscular ativo, que a gente sabe que demora, né? Então, a gente vai para academia e a gente vê que demora muito para ganhar músculo. Então, o processo de ganho de massa muscular num paciente oncológico, ela funciona da mesma forma, né? E aí, quem está em remissão não quer recidiva. Não E quer. como fica a alimentação? Não quer. Então, quando a gente fala de uma recidiva, de uma progressão de doença, ou até aparecimento de um novo tumor, né, de um novo primário, a gente tem que pensar nos cuidados da alimentação como um todo. Então, os cuidados que a gente fala do pré-diagnóstico, né? Então, daquela questão da prevenção. Então, novamente, manter o peso estável, né? O peso em dia, praticar atividade física, que eu acho que esse é o essencial, né? Então, pelo menos 30 minutos ao dia. E aí, quando a gente fala de atividade física, o paciente, ele não precisa virar um maratonista, ele não precisa virar um Michael Phelps e virar o melhor da natação, mas ele tem que se encontrar, né? Então, hoje em dia, a gente tem diversas modalidades de exercício físico, e aí ele precisa encontrar algum que ele seja aderente, que ele goste de fazer, porque isso é essencial, né? Sim. E a questão da alimentação. Então, uma alimentação mais saudável, rico em fibras, com uma boa hidratação, uma boa noite de sono. Então, tudo isso aí faz parte da prevenção e diminuir o risco de recidiva por tabela. E essa questão do sistema imunológico, Carol, tem algum alimento, algum tipo de alimentação que aumenta, que melhora essa questão do sistema imunológico? A nutrição, ela tem uma relação muito direta, né, com o sistema imunológico. Então, nós da saúde brincamos que o intestino, ele é o nosso segundo cérebro. Então, o paciente que ele cuida bem do seu intestino, ele vai ter uma imunidade melhor do que aquele paciente que não, né? Então, é a questão do básico bem feito, consumo de fibra, né? E aí, eu não tô falando que precisa ser necessariamente todas as refeições, eu preciso comer tudo integral. Gente, eu mesma adoro um arroz branco. Mas casca de fruta, um pãozinho integral, hortaliças, né? Então, que muitas vezes são partes do alimento que a gente joga fora, né? Então, quantos pacientes eu vejo comendo maçã que descasca? Que é uma das partes mais nutritivas da fruta, né? Então, a questão das fibras, o consumo de água, a redução do consumo de açúcar, e aí eu não tô falando da suspensão diretamente, mas a gente sabe que o nosso intestino, ele é colonizado por bactérias. E se a gente tem um consumo excessivo de açúcar, a gente, às vezes, está alimentando bactérias que não são tão
né, interessantes para o nosso intestino. Uhum. Então, tentar ter ali um equilíbrio. E claro, a gente tem sim alguns suplementos que ajudam na parte, né, da imunonutrição, propriamente dito, na questão da imunidade, mas é o que eu sempre brinco. Não adianta eu querer colocar o lustre mais lindo da minha casa se a minha casa não tem parede. Então, a gente precisa começar pelo básico, fazer o básico bem feito, depois trabalhando em cima das suplementações, se necessário. Perfeito. E a questão da dieta anti-inflamatória, que eu escuto muito falar por aí, o que você acha sobre isso e quais são os alimentos anti-inflamatórios? Qual que é o lugar que tem essa dieta? Lugar de fala. Então, a gente brinca bastante que uma alimentação mais oriental é uma dieta menos inflamatória, né? Porque é uma população que acaba consumindo mais fibras, tem uma redução no consumo de carne vermelha, eles consumem mais carnes brancas, diferente do brasileiro, que a gente sabe que é totalmente o oposto, né? Então, a gente adora um churrasquinho e às vezes a gente acaba excedendo. A questão da hidratação também, né? Que esses pacientes têm um consumo aumentado. Então, assim, a gente tem uma dieta anti-inflamatória, propriamente dito, com alimentos prontos ou substâncias que a gente pode manipular, não propriamente dito, mas novamente é um estilo de vida. E tudo isso se encaixa. Um final de semana com os amigos, então isso também faz parte desse estilo de vida. E assim, Carol, e essa relação emocional do paciente? Porque eu vejo assim, eu já escutei muitos pacientes falando, até então essa questão de perder o paladar. Ai, doutora, depois que passou tudo isso, que eu passei pela quimioterapia, hoje eu valorizo as pequenas coisas, como sentar, comer um prato de comida, sentir o gosto da comida. Como que você vê essa relação, assim, dentro do seu consultório, do trabalho? Olha, é uma relação bem complexa. Então, assim, a gente precisa fortalecer, né? A Mari comentou da questão do multiprofissional. Então, na prática clínica, a gente vê com muita frequência aquele paciente que perde muito peso e fala, ai, ainda bem que eu perdi 5 quilos durante o tratamento. Aí você fica, não, por favor, não fala isso. Então, assim, o trabalho de conscientização do paciente e do familiar. Aquela fase de tratamento, aqueles sintomas, é uma coisa temporária. E a gente vai trabalhar em cima daquilo com base nos sintomas que ele está sentindo hoje. A partir do momento que ele finalizar a quimioterapia, que as células saudáveis vão começar a crescer novamente, esses sintomas vão diminuindo. Então, acho que um dos papéis principais é tranquilizar o paciente, conscientizar e fazendo a minimização aí dos riscos, da toxicidade, mas a nutrição, ela se torna um dos melhores amigos do paciente durante o tratamento, principalmente quando ele está sentindo muitos sintomas da parte de trato gastrointestinal. É meio que ajudar o paciente a entender que vai passar, Vai né? passar. Existe isso mesmo, é uma questão de aceitação, né, Mari? Que daí vem a questão multidisciplinar, de falar com o psicólogo ajudar ele a entender isso também, que é um período de mais dificuldade, que ele vai ter que passar por isso, mas que vai passar e que vai melhorar. E você nota que demora para voltar o paladar, para voltar tudo isso depois da quimio ou não? Olha, cada caso é um caso. Então, tem pacientes que na segunda semana após quimioterapia já não tem mais sintomas, tem pacientes que depois de um mês conseguem sentir uma melhora, e o estado nutricional do paciente pré-tratamento fala muito sobre isso, porque fala muito sobre reabilitação. Então, se aquele paciente, ele tem uma massa muscular adequada, se é uma paciente que pratica atividade física, porque eu conheço pacientes em vigência de tratamento que têm uma vida normal, elas vão sentir menos sintomas e se sentem menos, né? E se sentem esses sintomas, demora menos para reabilitar e para recuperar totalmente. Então, a gente não tem um período fechado, mas geralmente aí entre 1 mês, 2 meses. Acho que a maior chance do paciente passar bem é ele estar com atividade física e alimentação em dia, né? A gente até fez a live com uma paciente que falou que foi essencial para ela, que o que ajudou ela durante todo o tratamento foi a nutrição, que ela fazia um acompanhamento com uma nutricionista lá da cidade dela, que é muito conhecida dessa parte de oncologia, e que ela realmente não sentiu nada na quimioterapia, continuou super funcional. E eu acho que ressaltando a importância da nutrição,
e da qualidade de vida, atividade física, que muitas vezes a gente até, não sei, o paciente pode até deixar de lado, pensando o enfoque na doença, né? Preocupado com o câncer, com a doença, mas a gente tem que voltar pro paciente também e fazer ele entender essa importância, a importância de estar saudável durante o tratamento. Sim. Eu lembro muito claramente de um paciente, o diagnóstico dele não era câncer de mama, mas que eu fui orientar o início do tratamento dele e ele era um paciente super funcional, super ativo, e a gente conversando, eu conversando com os familiares dele que estavam ali presentes, eu falei para ele, olha, senhor fulano, o senhor pode e deve continuar a prática de atividade física, eu lembro que na época ele jogava futebol, e eu lembro desse paciente chorando, achando que ele não ia mais poder praticar atividade física. E eu falei, olha, o senhor está entrando num tratamento agora, mas é uma vida normal, né? Pode trabalhar, inclusive eu conheço muitos pacientes que continuam trabalhando. Atividade física, as atividades que o senhor gosta de fazer. Claro que a gente tem muitas mudanças de rotina, mas o que a gente consegue manter, para o paciente manter a qualidade de vida dele, a gente faz, né? E ele chorando que ele ia conseguir continuar com o futebol dele. E é muito legal isso, porque a gente tá aqui também nesse podcast para tirar os estigmas e ajudar as pessoas a entender que existe vida durante o tratamento e que, claro, você vai ter que trabalhar uma aceitação, vai ter que trabalhar com os efeitos colaterais e tudo mais, mas que você vai continuar vivendo a sua vida e vive muito bem. Muito bem. É muito de pessoa para pessoa e acho que tem muito essa relação com a alimentação e atividade física. Porque eu vejo pacientes que não sentem nada durante a químio e tem pacientes que realmente aí sofrem mais, tem mais náusea, vômito, cansaço, né? Enfim, varia muito de paciente para paciente, mas eu vejo que os pacientes que trabalham mais nessa questão da nutrição, exercício físico, da qualidade de vida, eles vão bem melhor. Que se mantêm mais ativos como um todo. Então, é uma coisa que a gente fala, né? Antigamente, quando a gente pensava num diagnóstico de câncer de mama, os pacientes já relacionavam isso com atestado de óbito. E hoje é muito diferente. Então, os tratamentos, eles estão extremamente avançados. Com certeza. Né? E a gente consegue manter muita qualidade de vida. Eu tenho amigas pessoais que elas combateram câncer de mama e elas estão aí, rumo a meia maratona e vivendo, assim, super bem. Sem dúvida. Eu tenho várias pacientes, tem minha amigona também, Fabrícia, que também passou por um câncer de mama há 5 anos, hoje já tá perfeita, fazendo exercício físico, caminhada, operando, vivendo a vida dela normalmente. A gente tem muitos relatos bem positivos, então... Uma coisa que a gente ouve muito trabalhando com oncologia, quando você não conhece uma pessoa, e aí tu fala que trabalha com oncologia, ela fala, ai, mas deve ser tão triste, né? Aí eu falo, não, é tão feliz, porque a gente vê tantos relatos bonitos, né? Tantas pessoas sobrevivendo e vivendo e inspirando outras pessoas, formando uma rede de apoio, que, assim, é uma experiência única. Então, a oncologia, ela... tem os seus momentos tristes, mas ela é muito linda. Sim, não dá pra gente romantizar. Mas, sem dúvida nenhuma, a oncologia, ela é um lugar de ressignificação. Muito. Né? Tá aqui a Mari pra contar. Muito. É isso, a gente sempre fala. Toda pessoa que passa por um câncer de mama, ela nunca vai sair igual. Ninguém quer passar, ninguém deve passar. Não é o mundo ideal, mas depois que você entra nesse mundo, você vai sair transformado. Não tem jeito. Você sai mesmo com um objetivo de vida diferente. Não tem como você entrar e sair ser a mesma pessoa. E aí você falando, e só me vem à cabeça a importância do trabalho multidisciplinar. Sim. Porque se você está inserido no mundo ideal, né, Carol? No mundo ideal, se você está inserido desde o momento do diagnóstico, e passa todo esse tempo com o paciente até a remissão e para evitar novamente a recidiva de um tumor primário, enfim. Qual para você a importância desse trabalho multidisciplinar junto com um mastologista, com um psicólogo? Porque como você mesmo disse várias vezes, a gente cuida do paciente, é a pessoa. E às vezes a medicina tem um olhar muito na sua especialidade. E quando a gente olha para o multidisciplinar, a gente vê o todo. Fala para mim. Assim, eu adoro multidisciplinar, mas fala para mim. Para você, no seu mundo ideal, qual que é a importância assim, do trabalho multidisciplinar?
A Lari deve saber bem disso, mas o quão prazeroso é dar alta para um paciente, né? A gente cria um vínculo. Hoje eu trabalho no atendimento terciário, né, com pacientes mais hospitalizados, e eu brinco. Olha, eu adoro você, mas eu não quero mais te ver. Mas essa questão do multiprofissional, ela é extremamente importante. Então, quando a gente cuida do paciente, eu estou cuidando de várias esferas, né? E cada profissional é responsável por uma esfera. Então, primeiro, identificar e encaminhar para o colega responsável. Então, a gente vê na prática clínica muito oncologista, muito masto, opinando em coisas que não é muito da área dele, né? E a gente podendo fazer muito mais para o paciente, mas muitas vezes a gente não tem acesso, né, ao próprio paciente. Então, esse encaminhamento, esse fortalecimento e comunicação como um todo. Então, eu falo, o paciente, ele recebe uma chuva de informações sobre várias coisas. Se aqueles profissionais que estão acompanhando aquele paciente não falarem uma mesma linguagem, a gente vai transmitir uma informação e o paciente ele vai ficar inseguro. E não tem coisa pior do que o paciente inseguro com o seu próprio tratamento. Então, a gente precisa se conversar, se fortalecer e, principalmente, falar todo mundo a mesma língua dentro do seu campo de atuação. Porque isso vai ser benéfico para a equipe e para o paciente, porque ele vai ser muito mais aderente a todas as orientações que ele está recebendo. Eu acho que tem que ter uma humildade, né? Dos médicos, assim, que eu acho que é uma coisa que vem melhorando, mas existia, né, um estigma, uma questão do médico, assim, de ter uma dificuldade, né, de conversar com os outros profissionais. Graças a Deus, hoje a gente vê isso diminuindo, a gente vê até os estudos mostrando que o tratamento multidisciplinar, ele é mais eficaz, né? Tem mais sobrevida, o paciente tem mais chance de se curar em lugares que existe reunião multidisciplinar, que existe a conversa entre os profissionais. Porque eu acho assim, cada um estudou uma área. Então, sem dúvida nenhuma, você vai saber muito mais falar sobre nutrição, tanto por isso que a gente está chamando você aqui hoje, do que o médico. O médico vai lá na parte dele, na parte de cirurgia, na parte de oncologia, seja o que for, o fisioterapeuta, ele vai saber orientar melhor do que ninguém a movimentação, o que o paciente deve fazer. Então, eu acho que é ter uma humildade de todo mundo para conversar e trabalhar em prol do paciente, que é o mais importante, né? E é uma engrenagem, então, né, tu comentou da fisioterapia. E são trabalhos que, por mais que sejam diferentes, eles se unem. Né? Então, por exemplo, eu tô com uma paciente que tá ali reabilitando com a fisioterapia. Ela faz físio em que horário? O que ela faz de exercício para eu conseguir ter uma oferta melhor de proteína, por exemplo? Então, são condutas diferentes, mas que elas se unem. Né? Qual o tipo de exercício que ela faz para você pensar no tipo de alimento que você vai ofertar, em qual horário, porque o horário da suplementação também importa, né? Se for pós-atividade física, o paciente ele vai ter uma reabilitação melhor. Então, a gente tem, inclusive, alguns módulos, né? Alguns suplementos que eles funcionam se o paciente faz atividade física. E aí, novamente, não precisa ser aquela atividade física intensa, mas uma reabilitação, uma fisioterapia já é o suficiente, né? Então, essa questão que tu comentou, que os profissionais estão cada vez mais humildes, realmente, isso tem acontecido, mas é um trabalho de formiguinha. Então, aos poucos, a gente vai desmistificando e vai construindo isso. Sim. E é benéfico para o paciente, né? Totalmente. Que é o mais importante, né? Fala um pouquinho dessa sua vivência na questão hospitalar pra gente, assim. Qual que é a diferença do tratamento da nutrição no hospital e no ambulatório? Olha, a nutrição hospitalar, a gente tem algumas dificuldades, porque pensa, vamos falar do básico, do tempero. Então, eu tô trabalhando com uma paciente que vem do Nordeste. O tempero que ela usa lá é completamente diferente do daqui. Então, a gente junta várias situações de estresse. Ela tá longe da família, ela tá longe de casa, ela tá longe do conforto que é a comida. Então, a gente tem essa dificuldade e muitas vezes esse paciente, ele clinicamente, ele não tá bem, por isso que ele tá internado, né? Então, a gente tem mais essa dificuldade. Mas hoje, graças a Deus, eu trabalho num hospital que tem muito acesso. Então, a gente consegue fazer muito pelo paciente, muitas modificações, atender o que ela precisa. A gente tem acesso à suplementação e fortificação alimentar, que hoje é essencial durante o tratamento, mas ainda assim é uma dificuldade muito grande, né? Porque é um contexto além da alimentação, né? E aí a gente tem, por outro lado, um fácil acesso
aos outros profissionais que o acompanham. Então, Uhum. a psico, o médico, a masto. Então, acho que tem os seus ônus e bônus. Entendi. Então, E assim, Carol, que recado você daria para uma mulher que acabou de fazer o seu diagnóstico de câncer de mama, assim, do ponto de vista nutricional e no geral, assim, o que você... fiquem tranquilas, vai dar tudo certo. A alimentação, ela não precisa ser um terrorismo. E a gente tá aqui para ajudar. Procure um nutricionista, né? E se você desconfiar das condutas, uma segunda opinião, e vai dar tudo certo. Isso aí. E acho que assim, não se culpar e não se cobrar tanto também durante o tratamento, né? Porque a gente tem que acolher, né, as pessoas e é isso. Ai, Carol, eu só quero te agradecer. Quem mais você quer falar? Como a gente é assertiva nos profissionais que a gente chama, Mas eu gente. sempre falo, as boas pessoas, elas sempre indicam boas pessoas. A Tainá veio aqui, deu um show também da questão de fisioterapia e ela que te indicou. E muito obrigada por você ter tirado um tempinho aí do seu sábado para vir aqui ajudar o nosso projeto, ajudar tantas mulheres que têm câncer de mama, e que estão passando por isso e que podem se beneficiar agora de todas essas informações, todos esses exemplos que você passou agora durante o tratamento e se inspirar a procurar um nutricionista, entender a importância de um nutricionista no tratamento, né? E ainda para os cuidadores que, né, estão levando a vida cuidando de outra pessoa, pessoal, vocês que são cuidadores, se cuidem, né? É verdade. Eu tomei consciência disso após tudo que aconteceu com a minha mãe. Hoje eu tenho uma perspectiva muito diferente. Então, você que é cuidador, que vê aí, está cuidando diariamente de um paciente oncológico, aproveite essa mudança de estilo de vida e olhe para o lado positivo. O que eu posso fazer de diferente na minha vida? Qual a segunda chance que eu posso ter para minha vida para impedir muitas coisas? E não estamos falando somente de câncer, pessoal. É obesidade, diabetes, tantos outros problemas crônicos que a má alimentação causa. E a gente, por mais que a gente coma muito, que é o caso da obesidade, estamos muito mal nutridos. Sim. Então, é muito importante você aí que está também, né, cuidando de uma pessoa. Pessoal, não é só a pessoa ali. Olhe para si também, porque a gente só pode cuidar do outro a partir do momento que a gente também se cuida. Eu acho que essa pauta é muito importante. Alimentar e nutrir são coisas completamente diferentes. Meninas, eu queria agradecer a oportunidade de falar um pouquinho aqui, né, do meu trabalho. Parabéns pela iniciativa, pelo projeto. É muito importante. Então, no país que a gente tem ao mesmo tempo muito acesso, a gente tem pouco acesso à informação, né, de qualidade. E é um trabalho incrível. Muito sucesso para vocês. Amei conhecê-las e obrigada por esse espaço aqui hoje. Ai, Carol, você atende fora do hospital? Alguma coisa? Se quiser passar suas redes, os lugares que você atende, porque o pessoal já viu que ela é maravilhosa, né? Só Passa procurar ela. Gente, Carol. Passo. Meu Instagram é Kerner, que é o meu sobrenome, as meninas vão deixar no link. Aqui embaixo. _ 2 vezes C, que é de Caroline. E você faz atendimento ambulatorial ou só atende hospitalar? Hoje eu faço atendimento hospitalar e eu atendo online também pacientes, né? Em prevenção, legal. pacientes durante o tratamento. E pra te procurar, é no Instagram? Pra Pode ser poder no Instagram. agendar. Eu vou pedir pra Lari também deixar o meu telefone de contato, qualquer dúvida. Perfeito, a gente Ou vai se deixar. vocês tiverem dúvidas também sobre a alimentação como um todo, eu tô disponível. Maravilha. Carol, e a gente tem uma parceira maravilhosa que se chama Paula. Ela é dona da Ser Flor. E ela mandou um mimo pra você. Ai, gente. Paula, a gente sempre agradece, porque no início, né, muitas pessoas não dão um voto de confiança ao trabalho da gente. Assim como você, a Paula, desde o início, ela veio dando um voto de confiança, se identificando muito com o nosso trabalho. E ela manda um mimo para todas as convidadas aqui. Obrigada. E eu espero que você goste, que eu sou muito suspeita. Eu e a Lara, a gente é muito suspeita para falar do trabalho da Paula, gente, porque a eu posso gente verdade. ama. Claro! Por favor. Ela eterniza Ai, flores. gente, que lindo! Ela eterniza flores em resina. Ela é maravilhosa. Ninguém vai tirar isso da minha pessoa. Ai, gente! Que lindo!
Ai, é maravilhoso mesmo. Ai, a gente é muito suspeita. Gente! Ai, que lindo! Eu amei! Eu quero o nome dessa florzinha. Olha, vamos deixar também o contato da Paula. Gente, a Paula da Ser Flor, ela faz tudo com muito cuidado. É ela que coloca realmente a mão na massa. É ela que prepara E com muito todos. cuidado, né? Muita Ai, gente, que delicadeza. lindo! E ela é maravilhosa. Às vezes entregas tudo certinho e sempre vem com muito mimo, muito presentinho junto com as entregas. Então a gente também, assim como da Carol, a gente vai deixar alencado aqui o contato da Ser Flor. Isso aí. Bom, é isso. Muito obrigada, Mari, minha parceira de podcast. Obrigada, Carol. Obrigada.